De volta com o programa Impressões e hoje conversando com o diretor-presidente da AESA, também ex-deputado, ex-presidente aqui da casa, João Fernandes. Uma coisa interessante da Constituinte de 89 é que ela veio de um reflexo, posso assim dizer, da Constituição de 88, que marcou o Brasil. Então, o momento das eleições diretas, aquele momento da democracia em fervor, vamos dizer assim. É verdade, a Constituinte da Paraíba era uma deliberação da Constituinte Nacional. E nós havíamos que incorporar todos os conflitos que foram incorporados na Constituição Federal. E até por simetria de forma, a gente teria que reproduzir o modelo que foi traçado para a República Federativa do Brasil. Respeitadas as proporções, nós tínhamos que trazer para o Estado membro da Federação, para a nossa autonomia no exercício de nossas funções e no exercício regular de funcionamento dos nossos poderes. Daí porque nós recepcionamos as virtudes e os defeitos. E o tempo se encarrega de depurar isso. Um momento marcante da questão da Constituinte foi justamente na promulgação, um fato que ficou marcado na história pela ausência do então governador. O senhor lembra muito bem daquele momento? Clara e objetivamente. Nós instalamos a solenidade, tanto o governador do Estado quanto o presidente do Tribunal de Justiça haviam sido convidados para aquela solenidade. E, infelizmente, eles, de comum acordo, resolveram não comparecer. O tribunal se reuniu e decidiu não comparecer. E o Poder Executivo também, mas não teve problema. Afinal de contas, nós estávamos investidos dos poderes que nos fora conferido pelo povo da Paraíba, e só a Assembleia Estadual Constituinte tinha autoridade para promulgar em nome do povo uma Constituição. Deixamos durante a solenidade, é verdade, 2 cadeiras, a cadeira do presidente do Tribunal de Justiça e a cadeira do presidente do governador do Estado. E o senhor fez menção. Esperando que ele se arrependesse durante a solenidade, porque a Assembleia estava repleta, estava cheia, estava bonita, estava vivendo um momento histórico. Felizmente, eles perderam a oportunidade de participar deste evento. Por quê? Sobretudo, Palácio da Redenção, chefiado por um professor de Direito. E o Tribunal de Justiça é um celeiro de juristas. O caminho para se contestar a natureza da norma jurídica que carrega em si algum vício, não é deixando de comparecer, procurando os mecanismos legais, propondo a declaração de inconstitucionalidade, como fizeram depois. Não prosperou muita coisa, porque a Assembleia teve as suas virtudes e também os seus defeitos. Alguns poucos defeitos foram corrigidos, outros não foram corrigidos porque não tinha sentido a pretensão dos outros poderes que estavam lá fora e até de outros segmentos da sociedade. De modo que a da Constituição do nosso Estado é uma das menos contestadas deste país. Certo? Mas não tem problema. Quem elabora a lei é para acertar e é para errar, quando não consegue perceber antecipadamente o erro, porque, afinal de contas, nós éramos o poder constituinte, nós tínhamos as comissões temáticas, nós tínhamos a comissão de sistematização, e cada um desses órgãos podia fazer o seu controle da legalidade, da constitucionalidade das normas que estavam aprovando. Esse é o nosso dever. Era naquele momento e é hoje. O senhor agora está numa experiência nova, que é a AESA, que trata de uma preocupação muito forte, que é a questão da estiagem lá no sertão, na nossa Paraíba, essa questão da escassez hídrica. Como é que está essa experiência para o senhor? Olha, nós formamos o Nordeste Setentrional.
ou Atlântico Leste, que é Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Nós temos apenas, e todo mundo sabe, quem trata, conhece recursos hídricos, ou estudou um pouco a matéria, sabe que nós temos apenas 0,5% das águas do Brasil. O Nordeste como um todo tem, eu diria assim, 29% da população e tem 3% das águas. E este Nordeste setentrional, formado por 4 estados, tem só 0,5% das águas. Quando o senhor fala nesse percentual, é água na superfície e água também no subsolo? É águas superficiais e subterrâneas. Está chegando agora a Paraíba, as águas do Rio São Francisco, chegando agora também a Boqueirão. O que isso vai significar? Eu acho que a gente podia resumir é a certeza de que nós poderemos dar à Paraíba segurança hídrica. As condições estão dadas, porque a água que chega no eixo leste, em Monteiro, e que está chegando já a Boqueirão, nos dará condições de, em fazendo um sistema de distribuição, levar água a quase todas as cidades. É claro que o leste vai cuidar do sul da Paraíba e parte até do leste da Paraíba, né? Mas o norte vai cuidar do norte da Paraíba e do oeste, que é mais ou menos isso aí que vai acontecer. Então, a chegada das águas é a certeza de que nós vamos ter segurança hídrica ou ter as condições básicas para, a partir dos programas do governo, dos programas governamentais, a gente expandir a distribuição dessa água para todos os municípios. Você tem uma ideia? A água que chega a Boqueirão, está chegando a Boqueirão, ela vai a Pedra Lavrada, Picuí e Nova Floresta. Ou seja, sai do sul da Paraíba e vai ao extremo norte. Certo? A água que vai chegar no eixo norte da Paraíba, que sai de Cabrobó e vai até São José de Piranha, vai resolver a maior parte dos problemas de recursos hídricos do sertão e ainda vai descer para o Rio Grande do Norte, resolvendo o problema de recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Aí você diz, o que é que isso carrega em si? Carrega em si transformações econômicas, sociais e ambientais. Esta obra, ela não tem dono. Essa obra pertence à nação brasileira. Essa obra começou, e eu não vou voltar a 1850 não, quando Dom Pedro lá mandou fazer os estudos e os engenheiros sugeriram essa ideia. Eu vou começar agora. Começou com Itamar Franco, continuou com o FHC, 2 paraibanos puderam participar desse trabalho, um foi Cícero Lucena, o outro foi Fernando Catão, e participaram desse processo, procuraram dar a sua contribuição. Depois disso, depois de FHC, veio o governo Lula, que já encontrou os estudos dos impactos ambientais concluídos, porque a coisa mais difícil do mundo é você fazer estudo de impacto ambiental. A Dilma, que continuou a obra, ao atual governo, que concluiu a obra, ou concluiu ou antecipou. Daí porque esta obra ela é da maior importância. E depois de resolvido, entendeu? Cariri, todas as cidades do Cariri, Boqueirão, a Grande Campina, ela descerá na direção de Acauã. E descendo a Acauã, ela vai garantir o abastecimento urbano melhorado de todas aquelas cidades ali do Médio Paraíba. E mais do que isso, ela vai alimentar, juntamente com as águas de São Pedro, que sempre virão, como este ano aconteceu, março e abril aconteceu isso, vai acontecer todos os anos, cada um na sua época, a gente só não pode dizer onde, quando, nem quanto. Mas que vai continuar chovendo, vai, que esses mananciais vão se recuperar.
Então, esse sistema todo vai completar, vai dar condições para o projeto Vertentes Litorânea, ou seja, o canal Acauã-Araçagi, que vai possibilitar a irrigação de uma quantidade extraordinária de terras de Acauã até de Itatuba, passando por Itabaiana e chegando até o Araçagi. Antes, porém, vislumbrando a possibilidade de que no Cariri, de Monteiro até depois de Boqueirão, nós temos uma quantidade extraordinária de terras que hão de ser incorporadas à produção. Porque primeiro nós vamos cuidar da distribuição das águas para consumo humano, animal e urbano. E depois temos que, quem planejou e projetou a transposição do São Francisco, disse que água inicialmente era para consumo humano, animal e urbano. Mas a pessoa era suficientemente inteligente para saber que estava trazendo também água para promover a transformação econômica, social e ambiental do nosso estado ou dos nossos estados. Muito bem. A gente queria agradecer a sua presença aqui, a sua entrevista no Impressões. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar na querida Assembleia. Eu estive aqui em 4 legislaturas, fui deputado, presidente de comissão, presidente da Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa, e isso foi sempre motivo de alegria e de satisfação, porque, eu vou repetir o óbvio, nós somos animais políticos, e enquanto o homem não assumir plenamente o seu papel de político, de exercer a política plenamente, participando e dando a sua contribuição, a nossa sociedade não será transformada. O Impressões fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Hoje no Impressões, a trajetória política e pública de João Fernandes, diretor-presidente da AESA. Ele lembra da passagem pela Assembleia Legislativa, onde presidiu um dos momentos mais emblemáticos da Casa, a Constituinte Estadual de 1989. João Fernandes fala da infância e da militância estudantil e, como presidente da AESA, explica como estão os recursos hídricos na Paraíba. A conversa agora no Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com João Fernandes, diretor-presidente da AESA. Seja bem-vindo ao programa Impressões. E a gente queria começar falando um pouco da sua história, da sua trajetória. Inicialmente é um prazer que se renova estar na TV Assembleia e na Casa de Deputados Pessoa, falando da nossa história, da nossa vida pública, fundamentalmente. Eu sou filho de Cabaceiras, emancipado pela cidade de Boqueirão, porque ela emancipou-se, mas na verdade eu fui criado por Campina Grande. Daí porque eu sou um caririzeiro da gema. Como é que nasceu essa ideia de entrar na vida pública? Acho que desde o espinho, quando tem que furar, já nasce com a ponta, né? Eu, muito novo, eu já era atraído pela política, de modo que eu acho que eu liderei da 5ª série ao 3º ano científico e, há alguns anos, no movimento estudantil por onde eu passei.
e logo me elegi vereador de Campina Grande e depois deputado estadual 2 vezes. Pensei em 1990 que eu ia ser advogado. Decidi começar a advogar, mas a política está no sangue da gente, né? Aliás, o único animal político que eu conheço é o homem, né? O homem e a mulher. Então, o senhor foi criado em Campina Grande e estudou em Campina Grande? Fui estudante do Colégio Estadual da Liberdade, antes, porém, do grupo Murilo Braga, no bairro da Liberdade, depois do Estadual da Prata, do Colégio 11 de Outubro, um semestre apenas, porque era o cursinho para entrar na universidade, né? E fui aluno da Universidade Estadual do Nordeste, primeiro de Comunicação Social, que terminei este curso. Depois fui aluno de Economia da Universidade Federal da Paraíba, mas já era vereador, me elegi deputado estadual. Tive que abandonar o meu curso de Economia e passei a exercer o mandato e a frequentar o curso de Direito. Terminei também Direito e depois fiz Escola Superior da Magistratura e um doutorado na Argentina, na Universidade del Museu Social Argentina, que não está concluído ainda, né? Depois de vereador, deputado, o senhor foi prefeito de Boqueirão. Fui eleito prefeito em 92 de Boqueirão, em 98 me reelegi deputado de novo, em 2002 tive a maior votação da minha vida e não fui titular, fui suplente, embora tenha assumido a Assembleia na condição de suplente de deputado e com a maior votação da minha vida. É que o meu partido, naquela época, recepcionou um grupo político muito grande aqui do Estado, 1 ou 2 grupos políticos, e os filhos dos coronéis, os filhos dos barões, ocuparam o lugar dos puros de origem e tomaram as vagas. O senhor ocupou a presidência aqui da casa em um momento histórico. O senhor fez parte dessa história que foi a Constituinte de 89, não é isso? E foi um momento que marcou aqui a casa e tiveram muitas coisas, muitos fatos que tomaram conta dos jornais da época. Se o senhor falasse desse momento, da construção da peça, da Constituinte, até o momento da promulgação. A nossa eleição já foi relativamente, eu diria, interessante. Eu era deputado da bancada do PMDB e a maioria da bancada do PMDB pretendia indicar o candidato a presidente da Assembleia, o que acontece em qualquer Assembleia, em qualquer casa legislativa do mundo. No entanto, os governadores, em regra, interferem muito no poder legislativo. Governador, presidente da República e prefeito. E o governador de então queria eleger outro deputado presidente da Assembleia, mesmo desrespeitando a vontade majoritária da bancada do meu partido. Neste caso, Buriti. O doutor Buriti e o grupo político que ele estava a liderar. Mas o PMDB era a maior base de sustentação do governo dele. Inclusive, eu participei ativamente da sustentação do seu governo. No entanto, ele teve essa posição. Eu disse para ele que só me submetia a decisões da minha bancada. Insistiram nessa história e eu fui forçado a liderar uma dissidência. E dessa dissidência me juntei com as oposições aqui na casa, elegemos uma mesa diretora e eu fui o seu presidente, o presidente da Assembleia, 89, 90, janeiro de 91, e fui o presidente da Assembleia Estadual Constituinte. Tive a felicidade de protagonizar bons debates em torno dos problemas da Paraíba e em torno dos problemas políticos e administrativos, mas fiz com coragem e com muita decisão, o que terá sido bom para a casa e bom para mim,
porque naquele momento, e eu tenho certeza que um dia a história vai poder testemunhar que esta casa viveu um período democrático e de independência da influência dos outros poderes. Porque se os poderes são independentes, ou devem ser independentes e harmônicos entre si, naquele momento queriam acabar com a independência, certo? E impor uma harmonia que não era harmonia, era servidão. E eu não aceito, ou nós não aceitamos, a servidão voluntária. Naquela época, na construção da Constituinte estadual, observou a participação popular, as pessoas vinham até a casa para que fosse ouvido e assim construir, atendendo de uma certa forma a demanda da sociedade, de vários segmentos. Deixa eu confessar uma coisa, eu não pretendia, não estava em meus planos ser verdadeiramente o presidente da Assembleia Estadual Constituinte. Você sabe o que está fazendo. Eu acho que eu estava me preparando para ser o relator da Constituinte. Mas depois eu percebi que havia espaço e que devia aproveitar aquela oportunidade de disputar a presidência da casa. Porque nós fizemos aqui o grupo dos 7. Aliás, era o grupo dos 7 que chegou até 9. Chegamos a 9 e depois fomos reduzidos a 7 membros, e foi esse grupo que liderou a campanha e conquistou a Assembleia. Então, nós assumimos essa Assembleia Legislativa, assumimos esse projeto político e cuidamos, digamos assim, de, na Constituinte, democratizar. Aqui nesta casa, se chegasse um bilhete ou uma carta de qualquer cidadão e o conteúdo dela pudesse ser transformado em iniciativa parlamentar, nós fazíamos isso. Tanto eu quanto minha assessoria, a gente tentava converter aquela proposta em proposta para apreciação dos demais deputados. Por isso que eu tenho certeza absoluta de que a Assembleia Legislativa da Paraíba, a Assembleia Estadual Constituinte de 89, terá sido na história da Paraíba, por que não dizer no Brasil, uma das constituintes mais democráticas possível. Quase todas as emendas coletivas eram oriundas de iniciativa da sociedade. Por quê? Porque o deputado apresentava a emenda individual. Mas quando parecia um pleito da sociedade, geralmente nós pedia para que os colegas deputados as subscrevessem para que elas fossem emendas coletivas. Isso passava a ideia de que era da coletividade, do conjunto da sociedade. Por isso eu não tenho dúvida que a Constituição da Paraíba é uma das mais avançadas do Brasil. Nós já tratávamos bem de um tema que está em voga hoje, recursos naturais e recursos hídricos. A Constituição da Paraíba tem um capítulo destinado exclusivamente a isso aí. Certo? Então, isso prova, nós já naquele tempo propusemos a criação de um Conselho de Justiça, porque já havia a necessidade de ter um controle, algum controle sobre o judiciário. O Supremo declarou inconstitucional a iniciativa nossa. Aí eu pergunto, e por que é que o Supremo criou o Conselho Nacional de Justiça depois? Certamente os deputados da Paraíba não estavam errados, eles estavam à frente do seu tempo. Nós ratificamos a proteção do nosso litoral para evitar a propagação, a construção exagerada dos espigões, privatizando as praias e dando as costas para os outros. Foi a Assembleia da Paraíba e eu tive a felicidade de ser, se não me engano, o voto de Minerva, tanto nessa questão quanto na questão da criação do Conselho de Justiça, que, na verdade, não era para alterar decisões judiciais, mas era fazer o que o Conselho Nacional de Justiça, no plano nacional, faz. Nós pretendíamos fazer no plano estadual. Afinal de contas, nós fomos autorizados pela Assembleia Nacional Constituinte, nas disposições transitórias, a reorganizar o Estado político e administrativamente. Então, quem pode mais, pode menos. Se a gente pode reorganizar os órgãos do poder
Público da Paraíba, do Estado da Paraíba, nós podíamos criar conselho e outras instituições, mas, infelizmente, ela fora contestada pelo Supremo Tribunal, embora nos tenham retribuído com a criação do Conselho Nacional. Nós vamos agora ao intervalo, mas daqui a pouco nós vamos retomar essa conversa sobre a Constituinte de 89. A gente volta em um minuto.